A criação de uma subcomissão especial destinada a fiscalizar as denúncias de abusos praticados contra os manifestantes detidos. Conforme o documento obtido pela reportagem da Revista Oeste, em primeira mão, existem cerca de 20 presos e presas com alguma enfermidade. Poeteiro. A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro entregou a oposição... Oposição de quem? Oposição ao governo Lula. Ah, é? Na Câmara dos Deputados. A oposição na Câmara dos Deputados, um relatório com casos de presos que estão doentes. Mais cedo, a Comissão de Segurança Pública aprovou a criação de uma subcomissão especial destinada a fiscalizar as denúncias de abusos praticados contra os manifestantes detidos. Conforme o documento obtido pela reportagem da Revista Oeste, em primeira mão, existem cerca de 20 presos e presas com alguma enfermidade. O dossiê revela casos de pancreatite, depressão, nódulo no seio, anemia, hérnia umbilical e problema de tireoide, entre outras doenças. Eu achei que essa subcomissão já tinha sido criada, né? É isso que me espanta, né? Vai criar uma subcomissão para levar a comissão que vai levar o problema adiante. Eu não entendo mais nada, professor. Para que serve isso? Olha, Pavinato, isso aí... Você que trabalhou lá, para que serve isso? Eu sempre fazia uma brincadeira, né? Quando em Brasília você não quer chegar a lugar nenhum, você marca 2 reuniões. A primeira reunião para marcar a segunda para criar um grupo de trabalho. Ora, criar uma subcomissão é exatamente para não chegar a lugar nenhum. A única coisa que eu poderia falar do fundo do coração, porque não tem mais o que falar. Basicamente é isso. E não é a primeira vez que a associação entrega esse relatório no Congresso Nacional. Tem pouco tempo que entregou, se não me engano, em janeiro ou fevereiro, entregou um relatório falando da questão até da alimentação e tudo mais. Pois é, mas aí voltamos naquela questão dos nossos líderes não estarem fazendo o seu papel, né? Como a gente até exemplificou aqui com aquele caso da Hannah Arendt, de que ela fala dos líderes judeus na época da Segunda Guerra, bem no início, poderiam ter tido algum tipo de reação e não tiveram. Nós estamos vivendo a mesma situação. Os nossos deputados, os nossos senadores seguem fazendo cara de paisagem. Até que chegue a vez deles. E não, até que chegue a vez deles. Martin Niemöller. E já está chegando, aos poucos está chegando a vez deles. Então, é preciso acordar. Eles estão, além de estarem sendo cúmplices por omissão de todas essas barbaridades que estão acontecendo no país, eles estão perdendo a grande oportunidade de entrar para a história como aqueles que puderam fazer alguma coisa e fizeram. Eles não estão fazendo, estão perdendo uma oportunidade e ainda estão sendo cúmplices dessas atrocidades todas. Olha, eu vou continuar com esse assunto, mas eu vou só introduzir esta nota, porque tem tudo a ver com o que estamos falando, né? Porque em meio à pressão da oposição pela anistia na Câmara dos Deputados, os ministros, nosso ditador em primeiro lugar, sempre ajoelhem-se todos, dá a geral aí, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, depois de estarem juntinhos, quinta-feira, no jogo do Corinthians, ao qual vieram em avião da FAB, e gastaram não sei quanto de segurança ali, empatarem ali no estádio. Sim. O Moraes e o Flávio Dino, em meio a esta pressão, tá? Onde é que foi aqui o negócio aí? Onde é que foi o TP? Onde é que você enfiou o TP agora, meu filho? Você voltou na pauta passada. Passe para a próxima. Não está indo? Então eu lerei aqui no meu papelzinho, tá certo? Em meio a essa pressão, o ditador Alexandre e o Flávio Dino compareceram ao Congresso Nacional ontem para prestigiar o lançamento do livro do Rodrigo Pacheco. Alemão, por que você não pôs o título do livro do Rodrigo Pacheco aqui? Não tinha na matéria? Eu queria muito saber qual é o título do livro
do Rodrigo Pacheco, porque deve ser um livro muito interessante, né? Deve ser um livro interessantíssimo. Mas né? tem vários autores, né? Como todo cara que não quer Eu não escrever, sei, ele tomara faz que a Folha não organização. seja, tomara que não seja como a Constituição comentada do Alexandre de Moraes, que a Folha tenha papel acetinado, porque se tiver não servirá nem para limpar o popô. É um, Qual é o nome, é alemão? um livro sobre a reforma do Código Chama Civil. A Ainda Reforma vai do entrar Código na Civil, artigo sobre atualização da lei. O livro é de um artigo. Nossa Senhora. Que ainda vai entrar na pauta de votação. Quem é que quer saber o que o Pacheco quer saber, né? Bom, enfim, os ministros lá no Congresso, né? Eles posaram para fotos ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, o Hugo Marmota. Lembrando que Moraes é o relator dos processos relacionados ao 8 de janeiro, enquanto Dino integra a primeira turma do STF, onde os casos estão sendo julgados, além de ser o relator da ação que contesta a falta de controle sobre as emendas parlamentares. Olha que bonito. Olha, pode comentar? Pode, claro, deve. Olha, podem ter ido lá para fazer uma aproximação em meio a essa pressão, para estar convivendo com os demais senadores. Mas o que o senador Rodrigo Pacheco não tem mais nesse momento é prestígio do ponto de vista eleitoral. Porque nem se fala mais, eu não tenho escutado mais se falar da possível candidatura dele para o governo de Minas. O Nicolas está liderando as pesquisas lá com mais de 30% das intenções de votos em Minas Gerais. Para o Senado também pode esquecer. Então, assim, tudo que o Rodrigo Pacheco não tem hoje é prestígio do ponto de vista como senador. Está com os dias contados, acaba o mandato dele ano que vem e acabou. Não sei o que ele vai fazer, né? Que vai continuar sendo advogado, ele é muito rico e tal. Muito rico, porque com os 25 processos que ele tem no STF, mas a partir se ele ganhar metade... Ele vai ganhar. Tem umas centenas de milhões no bolso, provavelmente, porque como advogado, a banca dele... Mas do ponto de vista político-eleitoral, não vejo a relevância, né, dele hoje nesse momento. Desculpa eu ser antipático. Não. Para essas pessoas, eles estão se lixando para a relevância política, para o interesse do povo, por consertar o Brasil, para dar governabilidade para o governo que está aí de plantão, ou para impedir o governo que estava de plantão de ter governabilidade. Eles estão se lixando para isso. O cálculo é muito simples. O que você faz com 400 milhões que você pode botar no bolso se você for ganhando uma série de processos? Você pode comprar uma ilha, fundar um principado ali e ficar vendendo título de nobreza. Eu sempre digo, tem um monte de descendente de Mussolini vivendo a vida como magnata aqui no Brasil. Mas um monte. Vou foi o Mussolini. Tô cheio da grana. Venho para um país eco que nem o Brasil, que o único valor que existe é o valor monetário. Você tem vida de rei. E tem um detalhe, o Brasil é uma frase que não é minha. É o país perfeito, não para ricos, mas para bilionários. Se você conseguir botar 1 bilhão na tua conta, isso aqui é um paraíso, nada o atinge. Mas é por isso, professor. Nada o atinge. É por isso, professor, que aquela sua segunda hipótese de que eles estão tirando um pouco o pé para fazer o papel de good cop, bad cop lá faz todo sentido. Porque eles querem manter o sistema. É o famoso dar linha. Tem que dar um pouco de linha para o negócio continuar vivo. Porque se eles estrangularem, aí pode ser um ponto de não retorno. Então, tem que ter um ou outro ali que tira o pé e fala, não, maneira aí e tal. Eu acho que é um pouco isso que o Fux fez. É a sua segunda opção, conversa com o que você acabou de falar. Mas a minha consideração sobre essa questão do Rodrigo Pacheco... Agora, o Pacheco é porque o mineiro não tem senso de humor. Porque se o mineiro tivesse senso de humor, tinha eleito a Dilma. Não, aí vocês estavam crucificando. Imagina a Dilma no Senado, que barato. Não, aí vocês estavam crucificando. Teria sido melhor, mas naquele momento vocês iam crucificar. Ela tinha acabado de ser empichada. Não, aí ela vai para o Senado que a empichou. Não, ia ser um barato. Não dava, não dava. O entreter estava garantido 8 anos. Mas o meu ponto é que aqui está dizendo que em meio à pressão pela anistia que a oposição está fazendo, eles foram até o Congresso Nacional para prestigiar esse livro do senador Rodrigo Pacheco. Eu não vejo como isso pode ajudar agora nessa questão da anistia. E concordo completamente com o professor Suano e todos vocês no que diz respeito a ele, não está nem aí, porque ele já está rico, etc. e tal, mas
Mas, no fundinho, a vaidade ainda fala mais alto. Ele queria ser ministro, ele falou em ser candidato a governador. Ele tá recuando porque ele tá vendo que não tem para ele. Não tem para ele. Aí, vai perder de lavada em Minas Gerais, tanto para senador como para governador. Mas se ele tivesse uma chancezinha de continuar, ele ia querer continuar assim. E não vai. Olha, eu vou falar para você. Eu entrei na faculdade de Direito, valia o Código Civil de 1916. Tá? Era um código bom. 1916. Aí fizeram o favor. E olha que foi o Miguel Reale, pai, que chefiou ali a comissão e fez o texto do que eu chamo de novo, né? Porque eu peguei o velho, então eu chamo de novo, que é o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003. Agora já querem reformar. Se essa legislatura que aqui está for reformar o Código Civil, eu não sei qual é. Corram para as colinas. Exato. Deus nos salve. Corram para as colinas, gente. Que pelo amor de Deus, eu acho que a gente tinha que voltar no Brasil às ordenações manuelinas. De tanto que a gente foi piorando. Se voltássemos à monarquia, 90% disso que está acontecendo não aconteceria. Exato. Mas a única monarquia que pode ser hoje é o governo das monas. Mas eu não estarei no governo porque, segundo a militância, eu sou homofóbico. Exatamente. Né? De acordo? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.